gente? Bem com vocês aí? Parabéns aí o pessoal do louvor. Glória a Deus, né? Que bom. Como a gente fica aquecido no espírito para esse momento, né? E entrada maravilhosa, agora o prato principal. Não por mim, pela palavra. E a palavra já foi, né? Foi pregada por meio da música e agora vai continuar aqui nesse momento. A série está aí. Jesus confirma. Mostra lá o desenho da urna. Eu não sei se você entendeu a ideia, mas nós queremos transmitir essa convicção, passar essa convicção para você que Ele é o nosso escolhido. Amém? Ele é o nosso eleito. É a Ele que nós devemos nos submeter em governo. Porque, como nós cantamos aqui, Ele é o Rei das Nações. Mas essa é uma escolha diária, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Né? Todo dia é dia de apertar esse botão. Senhor, eu quero o Senhor governando a minha vida hoje. Mais um dia onde o seu poder, as suas misericórdias estão se renovando e eu quero me submeter a isso. Voluntariamente. Democraticamente. Muito bem, e o subtema aí é o plano de governo, olha só, hein? E foi falado nas semanas anteriores, e nós sabemos disso, que quando você vai ler um plano de governo, qualquer que seja o partido, a grosso modo é tudo muito lindo, né? É tudo maravilhoso. Se fosse feito o que está ali, a coisa ia melhorar demais. Mas, infelizmente, parece que a coisa é mais ou menos assim. Eu trouxe aqui um texto, antes da posse. É mais ou menos assim. A gente lê: nosso partido cumpre o que promete. Só os tolos podem crer que não lutaremos contra a corrupção. Porque se há algo certo para nós, é que a honestidade e a transparência são fundamentais para alcançar os nossos ideais. Mostraremos que é grande estupidez crer que as máfias continuarão no governo como sempre. Asseguramos sem dúvida que a justiça social será o alvo de nossa ação. Apesar disso, há idiotas que imaginam que se possa governar com as manchas da velha política. Quando assumirmos o poder, faremos de tudo para que se termine com os marajás e as negociatas. Não permitiremos de nenhum modo que nossas crianças morram de fome. Cumpriremos nossos propósitos, mesmo que os recursos econômicos do país se esgotem. Exerceremos o poder até que compreendam que somos a nova política. Palmas para esse discurso, muito bem. É assim, né? Legal, isso aí. Mas aí, o que acontece? Aí vem a posse. Aí assume. Depois da posse, a gente começa a ler de baixo para cima, vai. Somos a nova política. Na prática é assim, essa é a realidade. Compreendam que exerceremos o poder até que os recursos econômicos do país se esgotem. Cumpriremos os nossos propósitos, mesmo que nossas crianças morram de fome. Não permitiremos de nenhum modo que se termine com o marajás e as negociatas. Quando assumirmos o poder, faremos de tudo para que se possa governar com as manchas da velha política. Apesar disso, há idiotas que imaginam que a justiça social será o alvo de nossa ação. Asseguramos sem dúvida que as máfias continuarão no governo, como sempre. Mostraremos que é grande estupidez crer que para alcançar nossos ideais, a honestidade e a transparência são fundamentais. Porque se há algo certo para nós, é que não lutaremos contra a corrupção. Só os tolos podem crer que o nosso partido cumpre o que promete. É isso? Certo. Mas ao contrário de pastor Edgar, pastor Rogério, eu não vou ficar em cima do muro aqui não. Eu vim aqui para falar do meu partido, do meu candidato e do plano de governo dele. Eu quero propor, porque se alguém está em dúvida aqui, quero fazer a campanha, usar esse tempo que eu tenho aqui, que não é muito, para convencer você, esse eleitorado especial que nós temos aqui nessa manhã, para abraçar essa causa, se unir a nós nesse partido e escolher esse nosso candidato, que já é um candidato famoso, né? E muita gente de nome aí segue esse candidato, muita gente aí na história, gente assim, ilustre,
já abraçou essa causa. Mas para vocês entenderem essa questão de partido, a associação de pessoas que têm as mesmas ideias e seguem a mesma doutrina, isso é um partido. Né? Essa é a ideia de partido. Pessoas que têm as mesmas ideias e seguem a mesma doutrina política. Doutrina política, né? Destrinchando, a doutrina é um conjunto de princípios, pode ser religioso, político, filosófico, e a política é a arte de governar, né? Então essa é a ideia de partido, tá bom? E eu quero propor para vocês essa manhã, o nosso partido é o PES, Partido dos que esperam no Senhor. Coligação Anda Brasil é o partido que não dá passo em falso. E eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 27. Aqui está, neste livro, nós temos então aqui o nosso plano de governo, todo estabelecido nessas páginas. E nós vamos pegar um salmo aqui, que já está recheado, né, de ideias que vão revelar aqui, expor o caráter, né, do nosso governante. E espero que vocês então entendam o caráter dele, a sua maneira de administrar, a sua maneira de governar, olhando para esse salmo. E tem outros tantos textos, nós vamos ver alguns aqui, tá? Mas se você quiser conhecer mais depois, pode acessar aqui o nosso plano de governo. Você tem tempo aí para debruçar sobre ele. Talvez você já tenha lido vários planos de governo de muitos partidos, mas ainda não parou para ver e ler e conhecer o nosso plano de governo, né? E eu quero mostrar para vocês aqui que esse é confiável, que é o melhor que tem, tá bom? Então aqui dentro do nosso partido PES aqui, nós vamos ler esse texto. Esse é um dos nossos partidários, foi um homem muito famoso chamado Davi, ele foi rei, e ele seguiu essa linha aí do nosso partido, dos que esperam no Senhor. Ele propôs inclusive esse slogan para o nosso partido, nessa época aqui. Alguns vão dizer, não há como precisar, esse salmo ele foi escrito quando esse rei estava sendo perseguido. E não é essa perseguição só política, não, é perseguição mesmo de arrancar o pescoço, né? Provavelmente por Saul, que era um invejoso, um outro rei. Alguns vão dizer que talvez foi na época que ele estava sendo perseguido pelo próprio filho, que também queria tomar o poder, chamado Absalão. E outros vão propor que era uma perseguição de um reino inimigo chamado Filisteus. Mas não importa quem seja, o homem estava correndo risco de vida aqui. E aí ele escreve, e ele revela nesse salmo aqui, um pouco da proposta do seu governante. Ele era um rei, mas ele acreditava que acima dele tinha o rei, que está acima de tudo e de todos, e revela o caráter desse rei aqui em dois momentos, né? Primeiro momento aqui de louvor, né? De adoração, e no segundo momento ele parece que o homem é bipolar, de repente ele clama, está com medo, parece estar fugindo e está ali angustiado e clamando. Mas a nossa vida é assim, né? Tem dia que a gente acorda louvando e vai dormir duvidando, não é assim? Então esse rei é gente como a gente. Por isso ele escolheu o nosso candidato, por isso ele escolheu o nosso governante para tomar conta da vida dele enquanto ele era rei. Olha só, se ele que era rei precisou, imagine nós, não é verdade? Então vamos lá, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Agora ele vai clamar: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo.
compadece-te de mim, responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, nem rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me por vereda plena, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vamos falar junto esse versículo 14? Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Então, a partir desse salmo, que é um que eu escolhi dentre tantos do nosso plano de governo, quero mostrar para vocês as propostas deste nosso governante para conduzir, para cuidar, para, enfim, nos dar uma vida melhor. A primeira delas está na área da segurança. Ele tem propostas na área da segurança. Dos versos 1 a 3, se você ler comigo ali, ele vai dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A ideia de luz aqui é a ideia de um Deus que mostra o caminho e mostra onde estão os perigos nesse caminho e nos guia para um lugar seguro. A luz que ilumina, a lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho. E é interessante que Davi não está dizendo que ele será, está dizendo que ele é. E Davi também não está dizendo que ele é a nossa luz. Ele está dizendo, ele é a minha luz. O nosso governante, ele tem uma proposta de governo que não é apenas para multidões. Ele é um Deus pessoal. Você gostaria de ter um segurança particular? Você não é famoso, mas tem famoso que tem, né? Tem alguém aqui que tem segurança particular? Mas quanto custaria uma segurança particular? Esse nosso governante promete isso. Ele vai guardar a tua entrada e a tua saída. E não só isso, ele vai colocar um exército para cuidar disso. Não é só um anjo da guarda. Ele mobiliza os céus para proteger os seus. Ele é a minha luz. Ele é a minha salvação. O Deus que me protege. O Deus que me guarda. Ainda que, ele vai dizer, quando os malfeitores querem me atacar para me destruir, eles, os meus adversários, olha que confiança, que certeza, que convicção. Esse homem estava passando por perigo de vida. Perigo de vida. De fato, literalmente, exércitos estavam se acampando para matá-lo, planejando a emboscada. Mas ele vai dizer confiantemente, a minha segurança não está no reino aqui dessa terra. A minha segurança está em Deus. Ele é a minha luz. Ele é a minha salvação. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Olha que confiança, olha que certeza. Que convicção de segurança. Ainda que uma guerra se levante contra mim, ficarei confiante. Pensando em outro salmo aqui, trazendo outra ideia do caráter, né, da proposta na área de segurança desse nosso governante, ele vai dizer lá no Salmo 46, 1 a 3, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são os seus medos, a sua insegurança, mas esse nosso governante, eu quero propor para você, escolha ele, confie nele, porque ele é o nosso socorro bem presente.
Não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no mar, no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, não temeremos. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, vai dizer assim: o Senhor me livrará de toda obra maligna, e Ele me levará a salvo para o seu reino celestial. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Nenhum fio de cabelo da sua cabeça vai cair sem a permissão dEle. Ele não permitirá. 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e você não será abalado. Você crê nesse Deus? Ele é a sua luz e a sua salvação. Não tema, a Ele seja a glória para todo sempre. Quer descansar? Quer ter certeza de segurança? Espera nesse Senhor. Ele dá, e só Ele pode garantir a verdadeira segurança, a segurança da nossa alma. Tem gente que tem carro, tem gente que tem uma estrutura toda de segurança humana, humanamente falando, de câmera, de isso, de aquilo, tem dinheiro, né? Acha que está seguro por causa disso, tem fama, mas um dia, o nosso tempo aqui é curto. Ele quer garantir para nós uma segurança que é eterna. Aqueles que confiam nele serão recebidos no seu reino celestial, e esse reino jamais terá fim. É um reino que ele preparou e prometeu para aqueles que o amam, para aqueles que se entregam a ele e se submetem a essa segurança, que vai além de alguns anos nessa vida. Alguns anos. A vida aqui é difícil, mas a segurança que ele dá vai para além dessa vida, a segurança da alma. Não tema, entregue-se a ele. Ele também tem propostas na área da habitação. E ali nos versos 4 a 6, o salmista vai dizer assim: pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me esconderá na sua habitação. No interior do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. Agora triunfarei sobre os inimigos que me cercam e oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Não é só um Deus que tem proposta na área da segurança e faz isso com maestria. Eu posso me lembrar, ainda pensando na segurança, de um camarada uma vez. Ele era um profeta e o reino da Síria estava atacando Israel, e quando ia atacar, esse profeta chegava para o rei e falava assim: olha, eles vão atacar por ali. Aí o rei ia lá e pegava esse exército na emboscada, não deixava acontecer nada. Agora eles vão atacar por lá. Aí o pessoal da Síria ficou sabendo e falou: não, vamos fazer o seguinte então, né? Eles estão interceptando a gente, vamos pegar esse profeta então, vamos matar ele, que aí eles param de descobrir onde é que a gente vai atacar. E aí o exército foi atrás de quem? Desse profeta, Eliseu. Quando o servo viu um monte de gente chegando, um exército dos sírios, né? Ele correu desesperado e falou: agora já era. Os homens vieram. Tá todo mundo, descobriram que é o Senhor que está dando a fita. Agora eles vão pegar a gente. E o profeta lá na dele. E aí, você não vai fazer nada? O que aconteceu? O profeta orou, o Senhor falou: mostra para esse teu servo. E aí Deus revelou para aquele menino, falou: dá uma olhadinha para lá. E esse menino olhou: o que você está vendo? Eu estou vendo um exército celestial, muito maior do que o exército dos sírios. Então não tema, o Senhor vai guerrear por nós. E isso aconteceu. Deus deu a visão espiritual para ele de que tinha um exército muito maior. Confia no Senhor. E aqui, olha só o prazer desse salmista de dizer: uma coisa eu peço, eu quero habitar, quero morar na casa do Senhor todos os dias. Claro que aqui ele está falando literalmente do templo, que simbolizava essa presença de Deus. Mas olha como esse Deus é bom e maravilhoso.
Hoje nós não precisamos mais nos reunir num local como esse prédio. O próprio Deus veio até nós. Ele veio fazer morada em nós. A habitação dele está entre nós. Aqueles que se entregam ao seu governo, eles agora têm o próprio Deus fazendo morada nos seus corações, andando com eles todos os dias. Isso é maravilhoso. No dia da adversidade, ele vai me esconder na sua habitação. Você não vai ficar desamparado. Com esse Senhor, com esse governante, você não fica na mão, você não fica na rua, não fica de pés descalços. Ele vai te levar para o lugar da sua habitação e lá ele vai te esconder. Volta lá para a gente ver outros textos. Olha que interessante. No Salmo 102, vamos estar sempre vendo um outro salmo, né? E um outro texto também, paralelo. Os filhos dos teus servos terão uma habitação. Os seus descendentes serão estabelecidos aonde? Na tua presença. Que maravilha! O salmista disse: Senhor, mais vale para mim um dia nos teus atos do que 1000 fora dele. Ah, Senhor, o pardal encontrou uma casa e uma andorinha, ninho, e eu encontrei os teus altares, Senhor meu e Deus meu. Você pode dizer que tem prazer em estar com o Senhor na sua presença. Tem prazer em andar com Ele na sua habitação. Tem prazer de ter esse Deus fazendo morada em você e representá-lo dessa forma. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ele promete essa casa, esse lugar de consolo, esse lugar de paz, esse lugar de proteção nele. Ele é a nossa habitação, é nele que nós nos escondemos. Um dia ele mesmo disse: ah, Jerusalém, como eu quis, né, colocar você debaixo das asas como a galinha coloca os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. E esse mesmo convite é para nós hoje. Ele quer habitar conosco. Se você já o escolheu, ele está dizendo para você todos os dias: eis que estou na tua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa ideia de ceia é a ideia de comunhão. Deus quer ter comunhão com você. Ele veio, ele se esvaziou, ele saiu da sua gloriosa, majestosa presença celestial e veio, se fez homem para habitar conosco. Se fez carne para morar, para andar com a gente. Ele quer fazer morada em você. Se você ainda não abriu o seu coração para ele, hoje é o dia. Não confie em homens, em governos humanos. Não, a tua casa ela estará em perigo se a sua esperança estiver nisso. Mas abra as portas da tua casa para Deus entrar. Ele quer fazer morada em você. O esplendor e a majestade estão diante dele. Força e alegria na sua habitação. Ele nunca disse que os dias seriam fáceis. Ele disse que nós passaríamos por aflição. Mas ele disse que estaria conosco todos os dias. E na presença dele há força e alegria, porque nós vislumbramos com ele, na companhia dele, a eternidade. Um reino, como eu falei, que não tem fim, não se limita a 4 anos de um governo ou de uma presidência, não se limita a 70 anos nessa terra. Há anos de angústia aqui, nós contemplamos uma pátria que está além. E enquanto isso, nós podemos ter esse deleite habitando na presença do nosso Deus, meditando na tua palavra. Creia nisso. E por falar em meditação, o nosso Deus, ele tem prazer de vir e andar conosco. Ele também tem propostas na área da justiça social. Ele não é um Deus que desampara ninguém. Ele é um Deus da equidade, da justiça. Ele é um Deus
da verdade, ele não mente, não se encontra, ele é um Deus ficha limpa. Não se encontra nada em época alguma e nunca haverá alguém que possa acusá-lo de alguma coisa. É um Deus justo e reto, íntegro, perfeitamente, plenamente santo. O salmista vai dizer a partir dos versos 7: Ó Senhor, ouve a minha voz, compadece-te de mim, responde-me. Quando meu coração diz, buscai a minha presença, eu buscarei, Senhor, a tua presença. Não esconda de mim o seu rosto, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido a minha ajuda. Não rejeites nem me desampare, ó Deus da minha salvação. Se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, quantos estão aí? Talvez você seja um desses que, de certa forma, foi deixado para trás da sua família. Tem marcas profundas na sua alma de rejeição, de abandono, de injustiça. Talvez com pessoas que você confiava, traíram a sua confiança. Você está quebrado nesse momento. Está com a alma amargurada, como esse salmista dizendo, tendo essa impressão de que você está falando e nada acontece, Deus não responde. E você não consegue ter essa visão da presença dele. Mas o salmista está dizendo, o Senhor é o meu Deus. Se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Você já se sentiu abandonado pelo mundo? Já se sentiu aquele desânimo profundo na alma, onde parecia que nada mais importava, que não tinha mais razão de viver até? Talvez já até pensou em atentar contra a sua própria vida. Ou viu gente assim do teu lado. Nosso governante, ele tem uma proposta. Ele quer acolher você. Ele quer andar ao seu lado e esquentar você com seu abraço. Ele não vai te desamparar. Ele nunca vai te abandonar. Aliás, se tem alguém que pode usar essas palavras como usou para Josué, sempre estarei contigo, nunca te desampararei, nunca te deixarei. Esse alguém é o nosso Senhor. Esse alguém é o nosso governante. Se tem alguém que pode prometer e ser justo naquilo que promete, em termos de cuidar de todos de maneira igualitária, não fazer acepção de pessoas, ama a todos, todo tipo de pessoa ele ama e quer salvar todo tipo de gente, desde o mais humilde até reis e governantes. Ele não tem esse tipo de acepção, de escolha. É um Deus de profundo amor e reto em todos os seus caminhos. E ele vai dizer lá no Salmo 11, verso 7, o Senhor é justo, o Senhor ama a justiça, e os retos verão a sua face. Ele é honesto, ele não mente, ele não falha nas suas promessas. Ele defende a causa das viúvas, dos órfãos e dos pobres e dos necessitados. Não abandona ninguém. Eu lembro de uma situação onde esse mesmo rei Saul aí, né, que nós falamos dele, que queria matar o rei Davi, o ungido do Senhor, o Davi fez uma grande amizade com um filho dele, chamado Jonatas, e fez uma promessa, né, queria cuidar, não ia deixar desamparar ninguém da descendência de Saul. E uma vez, Davi se lembrou dessa promessa, já rei, e ele falou, tem alguém que eu ainda não exerci, né, me compadeci, eu cumpri porque eu tenho que cumprir com essa promessa. Falou, nós conhecemos um, é um jovem, né, chamado Mefibosete, ele era um aleijado, estava abandonado, vivendo lá em caverna, nos buracos lá, com medo, né, que o rei descobrisse. E o rei falou, manda trazer ele à minha presença. E um camarada que estava ali, um aleijado, à margem da sociedade, condenado ali a viver dessa forma, foi trazido à presença do rei. E o rei o honrou, lembrou da sua promessa e fez justiça para com aquele homem, e ele passou a comer na mesa do rei. Ora, mas não é isso que Deus fez comigo e com você também? Quem éramos nós? Nós sofríamos,
largados nesse mundo, mortos nos nossos delitos e pecados. Não tinha ninguém que se compadecesse de nós nesse sentido. Estávamos condenados à morte e ao inferno, porque o salário do pecado é a morte. Mas ele olhou para a nossa desgraça ali na nossa situação, piores que cães, e ele nos tomou pela mão e limpou e trocou as nossas vestes velhas, sujas e mal cheirosas e nos deu roupas reais e nos colocou à mesa para cear com ele, junto com o rei. Você quer justiça maior do que essa? Não em nós, porque em nós não havia nenhum mérito. Mas ele fez isso por amor e por graça. Ele nos acolheu. Ele nos tornou filhos por adoção. E isso é maravilhoso. Hoje você pode ser chamado de filho do rei. Antes você era escravo do pecado. E ele te libertou das trevas para te transportar para o reino do seu filho. Esse é o nosso Deus. Ele cuida de nós. Ele tira as nossas vestes de vergonha e nos dá uma veste de vitória. Esse é o nosso Senhor. Ele troca o nosso choro por um sorriso de alegria. Esse é o nosso Deus. Volta lá. O profeta vai dizer, o Senhor vai dizer por meio do profeta aqui, o nosso governante vai dizer, olha, ai daqueles, você conhece alguns desses? Que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e dar justiça aos oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Você conhece país assim? Espera no Senhor. Ele prometeu. Ele vai cumprir no tempo dele, do jeito dele. Quanto a você, não queira fazer você a justiça, mas espera naquele que é e faz a justiça de maneira plena, reta e íntegra. Esse é o nosso Senhor. E o que dizer então das propostas dele na área da educação? Será que ele tem propostas na área da educação? Esse é um Deus que se revela e nos ensina? Será? O salmista vai dizer aqui no verso 11, ensina-me o teu caminho e guia-me por uma vereda plena ou plana por causa dos que me espreitam. Ensina-me o teu caminho. Ah, Senhor, como é bom aprender aos teus pés. Quantos e quantos homens foram abençoados porque andaram e aprenderam com o Senhor. Eu lembro aqui de José, que porque conhecia esse Deus e aprendia com ele, foi injustiçado durante um certo tempo, mas Deus o exaltou e deu a ele, uma posição nobre diante de imperadores, de governadores. Ele se tornou um governador, por causa da educação que Deus deu para ele. Ele esperou nesse Senhor e agiu da maneira como ele aprendeu, através do caráter desse Deus. A mesma coisa Daniel e seus amigos. Eram jovens que cresceram também, sendo instruídos na lei do Senhor, e delas não se apartaram, mesmo quando chegou um império inimigo e os deportou para lá como escravos. Eram jovens. Esses meninos não se ajoelharam, não deixaram as convicções, não trocaram as convicções por medo nem por opressão, mas se mantiveram firmes no ensino e no caminho que tinham aprendido desse Deus, e Deus os honrou por causa disso, da educação que eles não abriram mão. E a Bíblia vai dizer que esses jovens foram encontrados mais sábios do que qualquer outro sábio que havia naquele reino. Ele, além de Deus ter cuidado da saúde, nós vamos ver isso depois, Deus também deu a ele sabedoria e inteligência, a ponto desse Daniel ser o segundo, passando por
3 impérios e ele continuou firme, sendo conselheiro de reis. Deus o exaltou, porque esse homem foi educado nos caminhos do Senhor, e deles não se afastou, nem para a direita e nem para a esquerda, e Deus o honrou lá na frente. O salmista vai dizer também como eu anseio aprender do Senhor. Assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim a minha alma anseia por ti. Ele queria buscar o conhecimento de Deus, a sabedoria do Senhor. Um jovem chamado Timóteo foi educado desde criança por uma avó piedosa chamada Lóide, uma mãe temente a Deus chamada Eunice. E esse jovem, depois Deus colocou no caminho dele um homem chamado Paulo, e com ele também pôde ser discipulado, pôde aprender como um pai espiritual. E por meio desse ensino, esse jovem se tornou um pastor de uma mega igreja da sua época e influenciou muita gente com a sabedoria que Deus lhe deu. Esse Deus tem uma proposta de educação. Ele quer ensinar para nós os seus caminhos. Ele quer ensinar para nós toda a sabedoria que vem dele, da fonte. Salmista, Deus vai dizer por meio do salmista: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. É uma promessa que ele faz. Ele promete que vai nos ensinar os seus caminhos e vai nos guiar como um tutor pela mão, olhando e nos ajudando enquanto nós temos essa tendência como pecadores de desviar do caminho. Ele vai nos guiar com os seus olhos, porque quando nós desviarmos, ele vai nos colocar de volta, porque ele é a nossa luz, ele é a nossa salvação. E ele nos deixou o seu manual, para que por meio dele nós conhecêssemos esse caminho reto e seguro. Ele disse que a Escritura, toda ela é inspirada por ele. E ela é útil para o quê? Para o ensino. Ela é útil para a repreensão, para a correção e para continuar nos educando. Aonde? Na justiça. Com que propósito? Nos tornar perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a boa obra. Para seguirmos nessa vida de maneira piedosa e sábia. Olha que interessante isso. Aqui, os apóstolos, Pedro e João, estavam pregando e falando, né? Eles vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, né? Ou seja, não tinham aquela escolaridade, faculdade, diploma, né? Indoutos, eles ficaram maravilhados com o conhecimento que aqueles caras tinham. E eles sabiam e tinham conhecimento do quê? Que esses caras haviam estado com Jesus. Querido, você crê nisso? Esse Deus nos educa. Nós não precisamos de diplomas de universidade. É bom ter diploma, estudar é bom. É certo, né? É legítimo. Deus se agrada daqueles que buscam se aperfeiçoar. Mas o conhecimento do Senhor está na tua palavra. Ele vai nos tornar mais sábios que os entendidos aí do mundo, porque ele vai nos dar sabedoria para a vida. Então, é para você. Não é, você não precisa ter uma faculdade ou fazer um seminário teológico para entender a Escritura, não. Deus deixou para você. Para mim, para você, para todos nós. Deus se revelou e Ele quer, por meio dessa revelação, nos educar na verdade. A palavra dEle é a verdade, a palavra dEle nos liberta. Ele tem uma proposta de educação para nos manter num caminho eterno de segurança, de plenitude de vida. Basta buscá-lo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o coração. Quando vocês inclinarem os seus ouvidos para a sabedoria, então vocês entenderão. E vocês conhecerão o justo. Busquem-me, ele pede.
E por fim, ele tem uma proposta de qualidade de vida. Ele quer nos dar vida plena, saúde, do corpo para a alma. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Esse é o nosso Deus que vai nos preservar. Esse é o nosso Deus que tem cuidado de você. Esse é o Deus que, por meio do seu conhecimento, da sua palavra, Ele tem nos dado sabedoria e nos feito evitar muitos males para a nossa vida, caminhos tortuosos que colocariam em risco nossa saúde, nossa segurança, nossa vida. É por meio do conhecimento desse Deus, Ele promete que vai nos ajudar a ter uma vida plena, saudável. Ele é o Deus que sara as feridas mais profundas da alma. Ele é o médico dos médicos. O salmista mesmo, esse mesmo Davi, disse num outro salmo que enquanto ele calou os seus pecados, os seus ossos doíam. Ele gemia. Mas quando ele os confessou, Deus restaurou o seu vigor. Talvez você esteja aí sofrendo, deprimido, doente, mas muito disso é porque você abandonou esse Deus. Porque você se colocou em enroscos que trouxeram muito desgosto para a sua vida. Talvez você esteja sendo realmente vítima, né, de circunstâncias onde não necessariamente você provocou. Mas a maioria delas, nós é que provocamos. Nós é que andamos em direções erradas, em caminhos escuros. Não seguimos a orientação do Senhor e caímos em buracos. E ali nos enfiamos e aquilo, né, vai trazer prejuízo para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa estabilidade. E Ele promete, se nós confiarmos nele, se nós esperarmos nele, Ele vai nos guiar por um caminho seguro. E Ele vai restaurar a nossa saúde, Ele vai cuidar disso. Olha só, o Senhor vai dizer, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Deus não prometeu que não vai acontecer nada de mal, no sentido as mazelas da vida sobrevêm a todos. Tudo bem, a mesma chuva que cai na horta do justo cai na horta do ímpio, mas o mesmo sol que também queima a horta do justo queima a horta do ímpio. A vida é assim para todo mundo. A sabedoria nos faz evitar esses lugares perigosos, essas situações, e Ele está dizendo, se você se quebrantar, se você se submeter à minha autoridade, ao meu conselho, então eu estarei ao seu lado e você vai conseguir enxergar o caminho de cura, o caminho de restauração. Ele vai curar, Ele vai cuidar. E esse é o nosso Deus, eu creio, Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus de impossíveis. Ele é um Deus que transforma realidades. Ele é um Deus que tira da desgraça e traz para a plena graça. Porque Ele é um Deus de amor, Ele tem prazer infinito na misericórdia. Ele também é um Deus de disciplina, Ele é justo. Mas a disciplina do Senhor também é uma prova desse profundo amor dEle e desse processo de cuidado e restauração de feridas. Muitas vezes é por meio da chinelada, da varada, que Deus vai sarar a tua alma para fazer você entender que não é por ali o caminho, como uma ovelha que se desgarra, né, do rebanho e está indo em direção à boca do lobo. E Deus usa o pastor, né, Ele como a figura do pastor, Ele usa a varinha para quebrar as perninhas daquela ovelha, vai doer, mas ela vai ficar quietinha ali, dentro do aprisco. Quantas vezes Deus já usou desse expediente na tua vida? E você reclamou, porque estava doendo, porque estava sofrendo. Mas o processo de cura dói. Porque Deus não coloca band-aid em cima da úlcera ali, em cima do... Ele vai na ferida ali, na raiz, e vai arrancar aquilo ali, Ele vai restaurar. Nosso Deus não tapa com a peneira. Ele vai ali no problema e Ele vai arrancar aquilo ali se você estiver disposto. Vai doer? Vai, mas Ele restaura, Ele cura, Ele faz de novo. Foi isso que Ele fez conosco. Esse é o nosso Deus.
E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu os tirarei do meio de ti as enfermidades. Esse é o nosso Deus, que promete uma qualidade de vida para nós que nenhum outro pode dar. Ele diz: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Em mim vocês acharão descanso. Ele prometeu curar as nossas feridas, sarar a nossa alma. Ele disse assim que aquele que o buscar, aquela ovelha que for até ele, encontrará nele pastagens, saúde, qualidade de vida. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida. E que tipo de vida? Uma vida em abundância, uma vida com qualidade, uma vida com saúde espiritual. E mesmo que o nosso corpo definhe, e mesmo que venha sobre nós doenças, que venham sobre nós dificuldades, a nossa esperança está no Senhor. Porque um dia esse Deus promete que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Um dia não haverá mais dor, não haverá mais câncer, não haverá mais nenhuma doença de morte, porque Ele vai vencer o último inimigo, que é a morte. Ele já venceu. E Ele promete que Ele vai restaurar esse nosso corpo e vai glorificá-lo, à semelhança do seu próprio corpo glorificado. E nesse dia viveremos com Ele para sempre, sem dor, sem choro, sem doença, sem sofrimento. Descansa no Senhor e confia nele. Entrega os seus anseios para Ele por meio da oração e da súplica. E confia nele, e o mais Ele vai fazer. Não fiquem ansiosos. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, como ele diz no contexto, as mais básicas para uma vida de qualidade e de saúde, Ele vai fazer. Ele não vai desamparar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E para terminar, o lema do nosso partido está ali no versículo 14. Vamos falar juntos? Espera no Senhor. Espera no Senhor. Não é uma espera passiva. Deus nos chama para representá-los nessa terra de maneira digna, sábia, temente. Nesse contexto todo que nós vivemos, temos que ser cidadãos que vão representar o nome de Jesus. Vamos exercer a nossa cidadania. Somos cidadãos políticos, sim. Temos que nos movimentar, temos que buscar, o pão de cada dia. Nós temos que sair para o trabalho. O que nós não podemos é confiar em homens, é se apoiar em governos humanos. Nós devemos fazer nossas escolhas com sabedoria, sim. Somos chamados para isso, para sermos influentes. A igreja é sal e luz nesse mundo que está perdido. Nós temos que, sim, ser voz profética. O que nós não podemos é entrar em desespero, é achar que A ou B é que vai trazer solução, ou que A ou B que vai trazer a desgraça, que a nossa vida, o nosso país não está na mão desse pessoal. A nossa vida está nas mãos do Senhor, por isso espera nele. Eu quis trazer essa mensagem aqui hoje para descontrair, sim, mas para nos fazer olhar além. Além. Porque lá está aquele que está sentado num trono que ninguém pode abalar, que nada pode fazer tremer. O mundo está na palma das mãos. O coração do rei está nas mãos do Senhor. E ele nos chamou para sermos seus filhos e seus súditos e seus eleitores. Por isso, todo dia é dia de escolher o Senhor. Se você já fez isso, continue fazendo. Continue confirmando Jesus na sua vida. Porque Ele, sim, tem verdadeiras propostas seguras, eternas, para cada área da sua vida. E se você ainda não fez essa escolha, espero por meio da palavra ter mostrado para você que Ele é o único que pode de fato te dar uma verdadeira vida. Ele é o único de fato que pode te dar
né, e dar uma verdadeira razão para você continuar vivendo. Ele é o único que pode te salvar. Ele é o único que pode te garantir uma segurança eterna. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por quem tu és. Esse é quem tu és. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nessa grandeza toda, com essa majestade, o Senhor se fez homem e por amor a nós veio, e o seu plano de governo está aqui na tua palavra. Foi feito para a tua glória, mas por gente como eu. O Senhor olhou lá do céu, e eu posso dizer hoje que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então a quem temerei? Pai, que essa mesma convicção esteja no coração dos meus irmãos aqui nessa manhã. Porque o Senhor é vida, o Senhor é luz, o Senhor é proteção, é segurança. No Senhor nós temos uma habitação eterna. O Senhor é justo e reto em todos os seus caminhos. O Senhor nos educa na tua palavra e nos dá sabedoria, Pai. O Senhor é um Deus que sara, que restaura, que cura, que dá esperança. Por isso nós diremos que nós vamos esperar no Senhor e ter coragem, porque o Senhor é o nosso Deus, e é no Senhor que nós esperamos e confirmamos todos os dias em nossa vida. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém.